Estou seguindo. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, nós temos sempre que estar de corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Como é que é isso, missionário? Ficar com atenção, porque ela é a palavra do Criador. Tudo que existe não aconteceu por acaso, não existia nada. Deus nele fez um espaço para criar os céus e a terra. Então tudo que existe está em Deus. Se eu faço uma coisa boa, eu estou fazendo em Deus. Se eu não faço uma coisa boa, faço uma coisa má, eu estou fazendo em Deus. Olha, quando a pessoa faz coisa errada, está fazendo nele, porque é nele que nós existimos, nós nos movemos e somos. Então nós temos que prestar bem atenção ao que Deus está falando. Havia um profeta na antiguidade que não era propriamente profeta, mas era um homem que buscava Deus e começou então a se enriquecer, porque ele cobrava para fazer as coisas. O rei de Moabe, Balaque, mandou chamá-lo para amaldiçoar Israel. E ele foi consultar Deus e Deus disse para não ir. Mas ele estava propenso a ir. E Deus sabe de todas as coisas. Então chegou, eles vieram com a outra proposta e disse: não vou. Na terceira, Deus deu ele em sonho: se vier a ti, pode ir. Mas não era para ele ir, porque Deus tinha proibido. E ele foi. Aí Deus mandou um anjo, que ficou por 3 vezes, desviou a jumenta que ele montava nela. E teve a terceira vez, que apertou o pé dele na cerca de uma plantação lá de uva, e ele então ficou chateado. E bateu, se eu tivesse uma espada eu te matava. Aí a jumenta, Deus abriu a boca dela e ela conversou com ele. Nós vamos começar aqui agora para ver se ele acordava, mas o homem não acordou. E a jumenta disse a Balaão, Números 22, versículo 30. Depois você pode ler desde o início, você vai entender todo esse caso. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que foi que a jumenta via, pois que ela saía do caminho. O anjo com a espada na mão, ela saiu para o outro lado, até que entrou no meio das plantações lá de uva e apertou o pé dele, que era um lugar apertado. E ele ficou irado com aquilo que machucou ele. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Foi buscar a Deus. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Quando fala em anjo do Senhor, é o Senhor Jesus antes de ter se encarnado. E tem uma outra parte que a gente vê que isso é claro, porque a pessoa adorou ele e não disse: não adora a mim, o anjo não recebe adoração. Então o anjo do Senhor era o Senhor Jesus antes de ter vindo ao mundo. Porém a jumenta me viu 3 vezes, se desviou de mim, e se ela não se desviara de mim, na verdade, que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. O anjo falou. Ela desviou porque viu que o negócio, a vida dele era má. Aí depois você vê um animal que tem umas atitudes estranhas. Você diz: mas não sei porque tomou aquela atitude. Como naquela vez que teve aquele terremoto no mar, que encheu muitos países de água, matou muitas quantidades de pessoas, coisa triste. Os elefantes, de um certo local, sem nada mais, subiram o monte. Eles pressentiram que vinha coisa ali, e veio. Onde eles estavam, eles morreriam todos. E o homem não tem essa capacidade, o homem tem que falar com Deus, para Deus poder ajudá-lo, né? Então Balaão disse ao anjo de Deus: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se te parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti,
esta falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. E na verdade eles quiseram tudo dar para ele lá. Tudo que ele pedia, eles davam. E davam. Mas ele disse: eu não posso amaldiçoar. Israel não posso, porque esse povo tem Deus do lado deles. E Balaão continuou assim. Mas no final ele fez uma que se tornou imperdoável. O Balaque: mas me dá uma coisa para fazer. Ele disse: olha, Balaque, pega as moças aí do seu país e ensina elas a se prostituir com israelitas, porque a juventude toda nasceu no deserto, não conhece essas coisas no mundo. Então marca uma festa, convida eles, eles vão lá e elas vêm e vão desencaminhá-los. E assim fizeram. Aí depois, quando Israel foi vingar os amalequitas, o Balaão estava no meio dele lá, e ele morreu junto com os amalequitas, porque tinham feito a Israel muitos anos atrás. Então, o que nós temos que pegar aqui é o que o anjo do Senhor disse a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu te falar, essa falarás. Nós estamos indo em tudo quanto é lugar pregando o Evangelho, mas nós não podemos chegar lá e falar o que quisermos. Nós temos que chegar e falar o que Deus toca na palavra para a gente poder falar. Como isso aqui. Eu não estou falando porque me deu vontade de falar, não, eu tenho buscado a Deus o que eu dou para aquela congregação, o que aquelas pessoas precisam ouvir para que possam crescer na tua palavra, ter fé para serem abençoadas. E assim deve ser todo pastor. Desde o início do meu ministério, eu orava a Deus e oro: Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada que falar, mas se o Senhor me der uma palavra, eu vou falar. Então, nessa palavra, eu quero que você preste atenção. A palavra que eu falar a ti, essa falarás. Você quer ter sucesso na vida? Passa ali a Bíblia todo dia. Não precisa ser muito, não. 3, 5 versículos, 10. Se já iluminou você, já é o bastante. Quando eu já tenho uma iluminação e sinto que posso parar, eu paro. Aí eu vou orar e do outro dia eu volto, vou falando e apresento diante de Deus. E Deus então me dá as palavras. Então Balaão foi com os príncipes de Balaque. Mas no final ele fez coisa errada, né? Que eu já acabei de falar. Ele se prostituiu, ensinando o Balaque a pegar os israelitas, que eram todo mundo, só estava na fé, só na palavra de Deus. E então os corrompeu e teve problema sério. E o Balaão também perdeu a sua vida. E assim nós devemos fazer. Aquilo que Deus toca em nós devemos fazer. Tocou essa palavra, vou fazer. Vou buscar a Deus e Deus vai me abençoar. Então nessa palavra você se abençoa e abençoa o outro, e Deus então cumpre aquilo que prometeu para você. Amém? Nós vamos para a segunda carta de João, quase no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, começando no versículo 4. Essa carta só tem um capítulo, e no 4 diz assim: o João escrevendo para a igreja, e diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então estava alegre. Alguns estavam sobressaindo, os outros estavam andando na verdade. Você, se não prestar atenção nessas diferenças, você vai achar que igreja de Cristo é igual a qualquer outro lugar. Não, igreja de Cristo é para você aprender a andar na verdade. O que é andar na verdade? Se livrar de drogas, se é o seu problema, de doenças, se é o seu problema, de pecado, se isso aí é o seu problema. Quer dizer, você vai se livrar dessas coisas e vai andar na verdade, livre completamente. Porque Jesus disse em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem esse negócio que não deu para fazer. Para Deus dá, mas a sua fé é importante. Mas eu não tenho uma fé dessa, por isso você tem que vir para a igreja, ouvir a palavra, começar a seguir a Jesus. Você vai se fortalecendo até que a seu respeito vai dizer que também você é um daqueles que vão andar na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai.
Nós temos que andar nessa verdade. E agora, Senhor, ele chama a igreja de Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O que é amar uns aos outros? A gente encontra, abraça, dá um beijinho. Não tem esse negócio não. Amar um ao outro é ter a palavra de Deus no coração, e o irmão está em necessidade, você orar pelo irmão, interceder, e aí Deus dá a bênção. Isso aí alegra o coração de Deus e alegra também o coração da pessoa que vê que você é um daqueles que ama o próximo como a si mesmo. E ele continua dizendo aqui: e a caridade aqui na Bíblia é amor, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Você não vai amar Deus se você não tiver os mandamentos e não os guardá-los, porque Jesus disse assim, o Senhor Jesus falou da seguinte maneira, está em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a palavra de Jesus. Então, ele diz assim: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, em Jesus. O mandamento é andar em Jesus. Estou fazendo o que Jesus mandou, estou dando a palavra, mas não é só aquela palavra que você acha que pode dar, não. Ele diz em Mateus 5,44, vamos ver isso aqui, que muitas pessoas não entenderam ainda essa parte, e por não entender, eles não recebem às vezes as bênçãos que precisam. Jesus falou em Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Então alguém é seu inimigo? Ame essa pessoa, ora por ela, principalmente se você está inocente, e diga: Deus, convença ela que eu não fiz nada de mal, eu estou inocente nisso, o demônio inventou, ela acreditou, e ora para Deus abençoá-la. Que mais? Bendizei os que vos maldizem. Tem alguém que maldiz você, inventa fofoca, fala bobeira? Então você bendiga essa pessoa. Eu vou bendizer essa pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam. Essa pessoa me odeia, então eu vou fazer bem. No que eu puder, ela vai ser abençoada. E que mais? E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Mas missionários, fazer o bem não ficou bem explicado. Se não ficou, nós vamos explicar agora. Atos dos Apóstolos 10:38. E o que diz aqui sobre Jesus de Nazaré? Diz assim, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós fomos ungidos por Deus para fazer o bem. A pessoa está no fracasso, está numa derrota, vamos dar uma palavra que ele vai levantar essa pessoa. A pessoa está exagerando, vamos repreendê-la. Isso não é coisa de povo de Deus, não. É amigo nosso, ô amigo, para com isso. Nós temos que fazer o bem. Mas ninguém faz, esqueça, faz a sua parte que vai mudar. As pessoas não estão entrando na palavra de Deus. Ele andou por toda parte fazendo o bem. O que o bem que ele fazia? Curava enfermo, expulsava demônio, aconselhava, ressuscitava mortos, fazia tudo aquilo que era necessário. Multiplicou 5 pãezinhos, 2 peixinhos para 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Fez tanta coisa boa, transformou água em vinho e deu os bons conselhos. Aquela pecadora lá no poço de Jacó correu para a cidade: vem cá ver um homem que diz que tudo que eu já fiz até hoje. Esse homem não é o Messias, era o próprio Messias. E tudo isso que ele fazia, por quê? Porque Deus era com ele. Se Deus é com você, você pode também fazer essas coisas. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora. Olha, você sabe que eu vou viajar para a Colômbia e tudo, mas vou estar aqui todo sábado e domingo com você, pessoal. Curve a cabeça e feche os olhos. Deus, estamos chegando diante de Ti agora,
para tomar posse da bênção, para exigir a saída do mal, para expulsar toda a força maligna. E esse mal que está nessa pessoa vai cair por terra agora, vai ter de sair, porque nós falamos em nome de Jesus. Nesse nome há poder, nesse nome há libertação. Eu quero todo mundo orando agora, abrindo o coração para Deus poder operar, e você não vai ficar com esse mal mais agora, mas eu quero ver você falando. Começa a falar sério com Deus agora. Pai, eu estou unido com essa pessoa, eu agora vou usar o teu poder, eu e o pastor Jaime, para o mal cair por terra agora, e como ministro do Evangelho, eu paraliso toda a ação do inimigo, e eu digo agora, esse espírito de doença, de enfermidade, de perturbação, de miséria, de sofrimento, de perseguição, de ladrão, essas coisas, sequestrador, tire a mão dessa pessoa e da família dela. Vai saindo com a sua dor, vai saindo com o seu mal. Nós exigimos agora, nós expulsamos. Vai falando sério agora, pessoal. Mal, você tem de sair agora, e vai sair. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade deste nome, no poder que há nesse nome, a minha fé está unida com a sua fé. Eu levanto a voz, digo ao mal: saia, vai embora. Surdez total, parcial, embaçamento, escuridão, embaralhamento das vistas, mal das vias aéreas, das vias respiratórias, mal cardiovascular, coronário, ventricular. Nós mandamos, nós exigimos que saia, nós ordenamos que vá embora, que desapareça no nome de Jesus. O mal que está nesse coração é inchaço do músculo cardíaco, é uma arritmia severa. Nós mandamos cesse em nome de Jesus. O mal do aparelho digestivo, o mal do aparelho reprodutor, o mal nas pernas, nos braços, na junta, nas articulações, eu exijo, eu ordeno que saia, que vá embora. É poder no nome de Jesus. Vem nessa fé, meu irmão, vem nessa fé, minha irmã. Não deixe nada intimidar você, inibir você, não deixe nada fazer você ficar acanhado. Mande o mal embora agora. Nós exigimos artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático. Você vai embora dessa pessoa. Nós mandamos agora, nós exigimos agora que saia esse mal que está travando a coluna, que está vendo essa pessoa andar com dificuldade, que está segurando no bastão, numa muleta ou numa bengala. Solta agora esse joelho inchado, sem cartilagem, sem líquido, estalando. Eu digo fora agora. Má circulação nas pernas, inchaço no tornozelo, inchaço no calcanhar, na planta dos pés. Nós mandamos, nós exigimos, nós ordenamos: sai, 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 vai embora, desapareça agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Oh, não há impossibilidades para Deus. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Receba cura para o seu corpo. O câncer, nós te amaldiçoamos. O nódulo, nós te amaldiçoamos. Nós exigimos que você vá embora, que saia, que desapareça, que retroceda, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Agora, sem pensar duas vezes, faz um movimento que você não estava podendo fazer, em nome de Jesus. Levantar o seu braço, levantar a sua perna, isso, mexer o quadril em nome de Jesus. Faça o que você não estava conseguindo fazer. Tem que dar, você não tem que pagar, tem que publicar para a glória de Deus. Amém?